Tem horas que a gente acorda e tudo parece no lugar. A rotina está ali, o mundo não desabou, as pessoas seguem vivendo, mas por dentro há um vácuo difícil de explicar. É como se algo estivesse fora do eixo, mesmo quando os olhos não conseguem apontar o que exatamente está errado. O tempo passa e a sensação de estar caminhando sem direção começa a pesar mais do que qualquer responsabilidade. As decisões vão se acumulando, os sentimentos se embaralham e o silêncio começa a gritar dentro da alma. Quem já se sentiu perdido sabe que não é apenas uma questão de não saber o que fazer, é mais profundo. É quando o coração parece desorientado e os pensamentos se atropelam numa tentativa desesperada de encontrar um norte. É quando orações se tornam mais parecidas com desabafos sufocados do que com palavras organizadas. E no fundo, tudo o que se busca é um simples sinal, uma pequena faísca que indique: vai por esse caminho aqui. Existem momentos em que o caminho se esconde só para testar o quanto ainda confiamos em Deus, mesmo quando os pés não enxergam o chão. E esse tipo de provação não tem barulho, não tem aviso. Ela chega de mansinho entre dias comuns, no meio de uma rotina aparentemente tranquila. Às vezes é na hora de tomar uma decisão importante. Outras é no meio de um processo longo de espera. E tem também aquelas fases em que a confusão vem sem motivo aparente, apenas como um cansaço existencial que não se explica com palavras. O mais angustiante é quando parece que Deus está calado, porque a gente aprendeu que Ele fala, que Ele guia, que Ele cuida. E sim, Ele faz tudo isso. Você já teve essa sensação? A questão é que existe um tipo de cuidado que não tem som. Um tipo de orientação que não vem como ordem explícita, mas como transformação silenciosa do coração. O problema é que a gente tem pressa e Deus tem processos. A gente quer o mapa pronto e Ele oferece a bússola. A gente exige sinais visíveis e Ele entrega paz no invisível. Quantas vezes pedimos direção e o céu ficou em silêncio? Quantas vezes esperávamos uma resposta imediata e recebemos o silêncio como resposta? É fácil desconfiar que Deus não está nos ouvindo quando tudo parece sem sentido. Mas é justamente nessa hora que Ele está trabalhando de forma mais profunda. Porque a direção que vem dele não é como uma placa na estrada, mas como uma verdade que brota dentro de nós. Ele não apenas aponta o caminho, Ele molda quem caminha. A palavra é clara quando afirma: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. Não é sobre mapear cada etapa da vida, mas permitir que os passos sejam corrigidos por aquele que enxerga o todo. A direção de Deus nem sempre é antecipada, mas ela nunca falha. Ele guia, mesmo quando não entendemos. Ele revela, mesmo quando tudo parece encoberto. E Ele sustenta, mesmo quando nossas forças parecem pequenas demais para continuar. Pode ser que você esteja nesse exato ponto, cansado de não saber por onde ir, frustrado por tentar e não ver resultado, com o coração pesado por ter que decidir algo sem ter certeza. Talvez você esteja esperando que Deus te dê clareza, e tudo o que recebeu foi mais silêncio. Mas e se esse silêncio estiver carregando exatamente a resposta que você precisa? E se a direção não for um caminho, mas uma transformação no seu interior que te leve ao lugar certo sem que você perceba? Deus não se atrasa e Ele não confunde quem o busca de verdade. O que parece desorganizado pode estar sendo perfeitamente alinhado. O que parece parado pode estar sendo cuidadosamente preparado. A sua parte é continuar sensível, mesmo em meio à neblina. Porque quando o coração se acalma e a alma silencia, é possível perceber que o céu nunca ficou em silêncio. Nós é que às vezes estamos ouvindo barulho demais. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós.
Nem sempre a falta de direção está ligada ao que acontece do lado de fora. Há momentos em que tudo parece bloqueado, porque existe uma névoa aqui dentro, uma espécie de embaçamento na alma que nos impede de enxergar com clareza até o que está bem diante dos olhos. Quando o interior está desorganizado, o mundo inteiro parece confuso e qualquer escolha parece perigosa demais para ser feita. É nesse ponto que muita gente busca sinais nas circunstâncias, tenta encontrar respostas no que os outros estão fazendo, mas se esquece de olhar para dentro com verdade. Buscar direção sem estar disposto a lidar com o que se esconde no coração é como tentar limpar um espelho por fora enquanto ele continua embaçado por dentro. A mente pode ter planos bem elaborados, mas quando o íntimo está desajustado, qualquer plano desmorona. Existe uma luz que Deus acende em nós, não para iluminar o que está fora, mas para revelar o que foi se acumulando em silêncio. Inseguranças, medos não confessados, desejos mal alinhados, vontades que competem com a vontade dele. Nem toda confusão vem da falta de instrução. Muitas vezes ela nasce de uma alma sobrecarregada, que não tem espaço para perceber a sutileza com que Deus fala. O barulho que impede a clareza nem sempre vem de fora. Pode ser um ressentimento guardado, uma culpa mal resolvida, um orgulho disfarçado de autossuficiência. São camadas que vão se formando ao longo do tempo, como poeira invisível. E por mais que a gente tente seguir em frente, essas camadas acabam distorcendo tudo o que vemos. Deus não entrega direção para quem só quer soluções. Ele se revela quando há disposição para ser confrontado por dentro. Quando o pedido não é apenas "me mostra o caminho", mas "me mostra quem eu sou nesse caminho". A clareza que vem dele não é apressada. Ela é construída no silêncio, e quem não aprende a cultivar esse silêncio interior dificilmente reconhecerá a direção que vem de cima. Existe um tipo de busca que não exige barulho, mas entrega. Um tipo de oração que não é sobre pedir, mas sobre se deixar ser tocado por dentro. Quando há verdade no esconderijo da alma, há espaço para que a luz de Deus entre e faça o que precisa ser feito. Não se trata de conquistar a resposta certa, mas de se tornar alguém que vive em alinhamento com o céu. O salmista expressou esse anseio com precisão quando escreveu: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos." Salmo 139, versículo 23. Esse tipo de oração não parte de quem quer apenas resolver um problema, mas de quem deseja ser transformado no processo. Enquanto a busca por direção estiver baseada apenas em resolver dilemas externos, as respostas continuarão parecendo distantes. Mas quando a alma se aquieta e se abre para ser revelada, a luz de Deus faz o invisível se tornar nítido. É nesse lugar secreto que a clareza nasce. Não com barulho, não com desespero, mas com rendição. Há situações em que tudo o que uma pessoa deseja é enxergar só um passo à frente. Não precisa do destino completo, nem de um mapa elaborado. Bastaria um sinal discreto, um movimento suave do céu apontando uma direção. Mas nem isso aparece. O caminho parece escondido de propósito. Por mais que se tente calcular, orar, refletir, observar, a resposta não vem. A impressão é de estar num deserto sem trilhas, onde qualquer rumo parece arriscado demais para seguir. E é nesse tipo de cenário que uma verdade incômoda começa a se revelar. Confiar é uma escolha feita justamente quando não se enxerga nada. É fácil confiar quando tudo está claro, quando há garantias, apoios, sinais visíveis, confirmações externas. Mas a confiança verdadeira nasce quando não há muletas. Quando a mente exige controle e Deus não oferece explicação.
quando os pés querem firmeza e o chão continua parecendo frágil. Esse confronto entre a necessidade humana de entender e a condução divina baseada na fé é o que molda o interior de quem realmente decide se entregar. A inquietação não nasce apenas da ausência de respostas, mas da nossa dificuldade de lidar com o tempo. Esperar sem saber até quando. Agir sem ter certeza absoluta. Orar e continuar em silêncio. Esse é o tipo de experiência que não apenas revela quem Deus é, mas também revela quem a gente é. Porque quando tudo foge do nosso controle, a única alternativa segura é descansar em quem não perde o controle de nada. Muitas pessoas acreditam que Deus se agrada de certezas humanas, de planos bem estruturados, de decisões calculadas, mas o que realmente move o coração dele é a confiança que permanece quando tudo parece instável. O abandono do controle pessoal não por desleixo, mas por dependência. A entrega sem exigência de compreensão. O sim que se mantém mesmo quando os sinais parecem contraditórios. Esse tipo de fé não nasce em lugares confortáveis, mas no meio das incertezas mais dolorosas. O erro mais comum nesses momentos é tentar forçar uma direção. Quando o medo se une à pressa, a tendência é buscar qualquer caminho que pareça viável, apenas para sair do lugar. Mas sair do lugar sem direção é o mesmo que andar em círculos. A ansiedade de decidir logo pode ser mais perigosa que a própria indecisão. E Deus, em sua sabedoria, permite esse esconderijo temporário do caminho para que a gente aprenda que segurança real não está em saber onde vai dar, mas em saber com quem se está caminhando. A palavra é precisa quando diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Essa promessa não vem com um prazo, mas com uma garantia. A direção pode não vir quando a gente quer, mas virá quando for o momento certo. O caminho se esconde, não para castigar, mas para ensinar. E a confiança, nesses momentos, vale mais do que qualquer resposta imediata. É comum esperar que a voz de Deus venha como um estrondo, algo tão evidente que não deixe espaço para dúvidas. Mas quem já teve que buscar discernimento em momentos decisivos, sabe que nem sempre essa voz se impõe. Em muitos casos, ela sussurra. Ela não compete com o barulho do mundo, tampouco força uma resposta. Ela se manifesta de forma sutil, mas firme, como quem fala com quem está disposto a escutar de verdade. O problema é que a maioria das pessoas não sabe silenciar por dentro para conseguir ouvir. E sem silêncio interior, a sensibilidade espiritual se perde. Discernir a direção de Deus não se resume a esperar por um grande sinal. Envolve perceber nuances, uma paz que surge sem explicação lógica, um desconforto que insiste mesmo quando tudo parece correto, uma palavra simples que entra como flecha, uma lembrança repentina que vem carregada de sentido. Esses pequenos movimentos são como faróis em meio à escuridão, guiando quem sabe prestar atenção. Deus fala sim, mas não à base de espetáculo. Ele fala para quem tem o coração inclinado à escuta e os sentidos afinados pela comunhão. Há momentos em que tudo ao redor parece conduzir para um lado, mas há algo dentro que freia. E há outros em que as circunstâncias dizem, não vai dar certo. Mas por dentro existe uma convicção serena que não se explica. Esse tipo de percepção não se aprende da noite para o dia. Ela é construída na intimidade. Quanto mais uma alma caminha perto de Deus, mais sensível ela se torna para reconhecer sua condução. Não se trata de técnica, nem de esforço intelectual. É relacionamento. Muitas decisões erradas nascem por não discernir entre o que é emocional e o que é espiritual. A alma acelerada tenta se convencer de que Deus está falando, quando na verdade é apenas a própria vontade se disfarçando de direção.
Por isso, quando se fala em ouvir a voz divina, é preciso honestidade. Deus não confirma caprichos, ele confirma propósitos. E quem busca a resposta precisa antes perguntar com sinceridade se está disposto a obedecer, mesmo que a resposta contrarie os próprios desejos. Em certos momentos, a única maneira de saber o que fazer é se perguntando se aquela direção traz paz. Não a ausência de medo, mas aquela serenidade que se instala, mesmo quando a decisão é difícil. A paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se sustenta em meio ao caos. E quando ela está presente, mesmo no meio de decisões delicadas, há segurança. O que confunde é quando se quer que Deus aprove planos prontos. Mas quando se busca de fato o querer dele, a paz se torna um indicador confiável. Está escrito: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, versículo 21. Essa voz não grita, ela instrui. E quem vive atento, mesmo sem ter todas as respostas, caminha em segurança. Não pela lógica das circunstâncias, mas pela convicção que nasce do Espírito. Existem períodos em que tudo parece encoberto. É como se uma névoa tomasse conta da mente e do coração, impedindo qualquer tipo de clareza. Mesmo quando se tenta raciocinar com calma, quando se ora com sinceridade, quando se busca conselhos sensatos, nada parece se encaixar. Há um tipo de espera que não exige apenas paciência, mas resistência emocional. E nessa espera, o sentimento mais comum é o de estar à margem do que Deus está fazendo, sem saber se ainda há algo reservado ou se o caminho foi bloqueado de vez. Mas a realidade espiritual é que Deus nunca interrompe o que ele começou. O que parece parado está apenas oculto. A névoa, por mais densa que seja, não é sinal de abandono, mas de transição. O que confunde a alma nesse processo é a ideia equivocada de que a revelação deveria ser imediata. A mente humana tende a querer tudo explicável, controlável, dentro de uma lógica compreensível. Deus, no entanto, trabalha por princípios eternos e não pela ansiedade das horas. A névoa tem uma função. Ela desacelera, obriga à cautela, desarma a pressa, constrange o orgulho de quem queria dominar os próprios passos com segurança. Quando a visão é bloqueada, os sentidos se intensificam. É nesse ambiente de aparente escuridão que a fé verdadeira se fortalece. Não se trata de ficar parado esperando um sinal mágico, mas de continuar fiel, mesmo quando nada parece favorável. A fé que caminha mesmo quando não vê, é a que atrai o movimento de Deus. Muita gente se perde nessa fase por confundir a ausência de resposta com ausência de cuidado. Mas é no silêncio que o céu trabalha com mais precisão. O que parece inércia é, na verdade, preparação. A direção que ainda não foi dada está sendo moldada junto com quem irá recebê-la. O problema não está na falta de planos divinos, mas na impaciência de quem quer controlar o tempo da revelação. Deus não é limitado pela urgência humana. Ele age quando a obediência está madura e não quando a ansiedade atinge o limite. Há uma profundidade no que Paulo escreveu. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. O que se enxerga com os olhos é passageiro. O que Deus está construindo na invisibilidade tem peso eterno. A névoa pode durar uma temporada, mas ela não tem poder de impedir o que está sendo gerado por trás dela. A confiança verdadeira permanece, mesmo quando tudo parece oculto. Ela não depende de confirmação visual. Ela se sustenta na certeza de que o Deus que prometeu não precisa provar todos os dias que está no controle. Quando a revelação chegar,
Ela não apenas mostrará o caminho, mas revelará que a espera nunca foi em vão. E que a névoa, no fundo, era só o véu que escondia um plano muito maior do que se poderia imaginar. Mesmo sem entender tudo, você pode descansar sabendo que há um Deus atento aos mínimos detalhes. Deixe que Ele te guie com a calma de quem ama. Se você quiser, feche os olhos e venha comigo. Vamos falar com aquele que sabe exatamente onde você está e para onde Ele quer te levar. Pai amado, neste momento em que tantas vozes tentam confundir e tantos caminhos parecem possíveis, eu me coloco diante de Ti com o coração exposto. Não venho com palavras ensaiadas, nem com exigências. Venho com a alma sedenta por direção, por descanso, por clareza. Porque só o Senhor sabe o quanto é difícil viver entre dúvidas, tentando discernir o certo quando tudo parece envolto por incertezas. Eu não quero apenas uma resposta rápida. Eu quero aprender a confiar. Quero entender que quando o céu silencia, isso não significa que estou esquecido, mas que estou sendo ensinado. Ensinado a depender, a escutar, a esperar. Ensinado a discernir tua voz, mesmo quando ela não vem como um estrondo, mas como um sussurro manso dentro da alma. Ensinado a reconhecer que tua presença é mais importante do que qualquer sinal visível. Senhor, limpa o que precisa ser limpo dentro de mim. Se houver ruídos internos, ego ferido, orgulho disfarçado ou ansiedade travestida de pressa, eu te peço, purifica. Eu não quero caminhar por impulsos, não quero me mover só para sair do lugar. Eu quero seguir com convicção, mesmo que o passo seguinte ainda esteja escondido. Sei que o Senhor não falha e não se atrasa. Então, me ensina a discernir o tempo certo, o caminho certo, a escolha certa. Mesmo quando tudo em mim grita por urgência, me ensina a obedecer ao ritmo da tua paz. Conduz meu coração para o lugar do silêncio interior, onde a tua voz se faz audível. Acalma minhas emoções. Desarma minha vontade de ter o controle. Que eu não busque apenas o que quero ouvir, mas aquilo que o Senhor realmente deseja me dizer. Que eu não tente adaptar tua vontade às minhas preferências, mas me curve com confiança diante do que for tua verdade. Pai, eu te peço que mesmo que a direção não venha como eu espero, ela venha do teu jeito. Que a paz me acompanhe, mesmo sem respostas completas. Que a esperança se renove, mesmo sem sinais visíveis. Que a minha fé cresça, não porque tudo está claro, mas porque eu sei quem tu és. Entrega, Senhor. É isso que eu te ofereço. Entrego os meus planos, os meus dilemas, as minhas pressas e até os meus medos. Que não seja do meu jeito, mas do teu. Que não seja no meu tempo, mas no teu. E que quando a tua direção chegar, eu esteja com o coração preparado para seguir, sem hesitar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Porque sei que quando o Senhor guia, o destino é sempre seguro. Obrigado, Senhor. Porque mesmo nas dúvidas, o teu amor permanece. Mesmo nos silêncios, a tua presença é real. Mesmo nas esperas, a tua mão me sustenta. Que eu aprenda a caminhar com os olhos na tua voz e o coração em tua paz. Amém. Mesmo quando tudo parece incerto, ainda existe paz. Uma paz que não vem da lógica, mas da confiança. E se essa oração fez sentido para você, talvez seja porque lá dentro algo está sendo realinhado. Deus continua guiando, mesmo quando a gente não vê. E isso já basta para dar o próximo passo sem medo. Se essa mensagem te alcançou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas que também estão em busca de direção encontrem esse conteúdo. E se puder, deixa aqui nos comentários uma frase curta que traduza sua fé neste momento. Pode ser algo como: o meu caminho será guiado por Deus. É simples, mas tem poder. E se você sente que está precisando organizar melhor sua vida espiritual,
Criar constância, viver com mais propósito. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material que pode te ajudar muito a caminhar com mais clareza e profundidade ao longo dos dias. É direto, prático, transformador. Não deixa de conferir. Fica na paz. Que Deus te guie com clareza e firmeza, mesmo nos dias nublados.